vida, curtindo a natureza, que eu tenho certeza que nessa noite eu vou nem enxergar, eu vou continuar o meu caminho. Né? E ela continuou o caminho dela lá, diz que cantando, diz que estava cantando alto, cantando, se divertindo, feliz da vida. Felizmente não aconteceu nada, porque ela estava realmente numa vibração muito elevada, de alegria, de felicidade, de prece. Né? Tem coisa, eu gosto muito quando eu ando na praia, quando eu vou correr, né? Fazer a prece naquele momento finalístico com a natureza, é gostoso. Né? O tempo passa rápido quando você está fazendo aquela atividade, porque a prece ela realmente te envolve, né? E a gente precisa aprender a rezar, que não é repetir, né, aquelas palavras que a gente já sabe de forma mecânica, mas é dentro do coração da gente, né? Parar um pouquinho, conversar com a espiritualidade, com o nosso leitor, abrir as nossas janelas, abrir os nossos canais, permitir que a gente sinta essa vibração e essa energia de amor que nos protege, que a gente não está sozinho nunca. Nesse filme Nosso Lar, ele tem um momento em que eles entram numa sala com os computadores e nesse computador tem mensagens de familiares, pessoas que estavam rezando por você. E para ele não tem mensagem nenhuma, né, para André Luiz. Porque ele era uma pessoa orgulhosa, ele era uma pessoa difícil, ele não acreditava, não tinha religiosidade nenhuma, ele sabe que ele era uma pessoa assim quando ele desencarna. E aí aparece uma pessoa rezando, que era uma paciente dele, que inclusive ela atendia de graça. E olha que ele até atendia, fazia aquela caridade ali, mas deixava ela esperando até a última atender. Dizia, deixa ela aí até a hora. Então não era aquela coisa que ele fazia com amor. E quando ele olha naquele notebook, né, tá ela lá rezando por ele, pedindo que Deus acolha ele, porque ele era uma alma boa, ele era uma pessoa boa que ajudou muito ela. Então aquela prece, né, que inclusive a prece ela tem um poder maravilhoso, né, para o espírito desencarnado. Ele envolve ele numa brisa suave, abastece as energias, alimenta ele, esse amor que a gente emana para lá. É muito importante. Então, a gente precisa ter esse compromisso com a nossa evolução. Né? A ferramenta da nossa evolução está bem clara nas palavras do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos é o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. Então a gente precisa também, né, nós trabalhadores espíritas nessa doutrina, a gente precisa estudar muito, porque não basta só o amor, ele é muito importante, mas só o amor não é suficiente no desenvolvimento de alguns trabalhos na casa espírita. E como não cremos no amor como verbo positivo, cabe-nos utilizar a ferramenta do palco do mundo para o nosso crescimento na luta diária, onde realmente descobrimos quem somos e o que necessitamos ainda perpetuar. Porque a gente se conhece e nós sabemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Às vezes a gente quer ignorar, põe lá no nosso consciente, né, e ignora. Mas a gente sabe quais são as nossas feridas, né? Qual é a nossa grande ferida? Eu sou orgulhosa. A gente tem, todos nós temos qualidades e defeitos. Precisamos trabalhar os nossos defeitos, especialmente aqueles que repercutem mais no outro, nas nossas relações com as outras pessoas, na prática desse amor desprendido, dessa caridade, do perdão. Então é aí que a gente tem que encontrar, encarar ela frente a frente e tentar combater, exercitar. É igual medo. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente precisa enfrentar para o medo ir embora. Né? Não adianta fugir daquilo que você tem medo. Você só combate, deixa de ter medo se você enfrenta. Né? Quando você tem medo do escuro, ou tem medo de ficar sozinho, você tem que praticar, ter fé e acreditar. É a mesma coisa com relação aos nossos defeitos, as nossas feridas mortais, às vezes, né? Que são as paixões que às vezes destroem as relações, o egoísmo, o ciúme, o orgulho, né? A prepotência, né? A falta de amor, enfim. Então a gente precisa estar nessa prática, né? Nesse desafio que é um grande desafio. Esse aqui é uma mensagem de Emmanuel, que ele fala, ele deu uma entrevista, foi em 1º de janeiro de 2010, no Fórum Espírita, e 1º de janeiro não, 12 de janeiro de 2010. E nesse Fórum Espírita, algumas pessoas questionaram por que ele não tinha comentado nada sobre o Dom Pedro
2012, não é? Já tem data certa e tudo. Então ele diz o seguinte: se você acredita que o ano 2012 marca o fim da humanidade, então você experimentará algum tipo de fim. Por outro lado, se você acredita que em 2012 começará a colheita da ascensão, então você experimentará algum tipo de começo. Lembre-se, seu padrão de pensamento cria sensações. Suas sensações criam emoções. E suas emoções criam a sua realidade. Então essa mensagem é super profunda, né? Porque ela fala exatamente do que a gente estava pensando aqui antes. Que o que a gente pensa e o que a gente atrai para a gente é que vai desenhar o nosso caminho e a nossa realidade. Então, percebam que seu padrão de pensamento cria sensações, suas sensações criam emoções e suas emoções criam a sua realidade. Então, eu quero desejar para vocês em 2012 muito amor, muita esperança, muita fé. Fé de que tudo vai melhorar, de que os problemas vão ser solucionados, de que a gente vai conseguir encontrar a luz do futuro, que se ainda não foi resolvida porque não chegou ao fim, a gente está faltando algum aprendizado. Quando a gente está sofrendo pela mesma coisa, caindo no mesmo lugar, é porque ainda tem alguma coisa que está faltando a gente aprender. Então vamos tentar entender o que está faltando, para que a gente não caia de novo naquela mesma situação. Então eu desejo para vocês amor, esperança no coração, luz no caminho de vocês, que vocês venham muito da maternidade do Novo Machado, trazer essa energia também de amor, que eu recebo através do olhar, da forma que vocês funcionam na cadeira, da forma que vocês estão receptivos ao que a gente está fazendo aqui. Que vocês tragam amigos para conhecer o povo, né? Que eles possam vir, que vocês possam ser trabalhadores dessa também da nossa casa, que a gente precisa muito. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes aqui. Eu trouxe um videozinho que eu vou passar rapidinho, já está terminando o tempo, mas a gente vai ter um tempinho. Antes de passar o vídeo, eu queria saber se alguém queria falar alguma coisa, fazer algum comentário. Só queria acrescentar como você falou. Boa noite. Só queria acrescentar como você falou. Por exemplo, sua amiga, né? Do amor, do amor. Você sempre tratando a questão do amor. Então, o exemplo dela é o que o Senhor Jesus disse, que começa dentro de casa. É o reforço de tudo, que às vezes a gente fala sobre o amor, quer pregar e acha que é sempre lá fora e esquece que é dentro de casa. E começa sempre dentro de casa. E esse princípio é que vai nos dar direcionamento para que você possa ir lá fora e levar naturalmente. E as pessoas esquecem disso, que é dentro de casa que começa. Só reforçar o que falou, Isso mesmo. É quando a gente fala que amar o próximo, né? A gente começa com quem está mais próximo, né? Começa com quem está mais próximo, depois já começa a diferença. Alguém mais? Deixa eu colocar o vídeo aqui.
né, que fala muito do amor, de tudo que a gente conversou um pouquinho, para que a gente possa começar esse ano com essa esperança renovável, né, com certeza é a fé da nossa missão, é a prática desse amor, dessa caridade, do perdão, tá certo? Então, muito obrigada pelo carinho, pela atenção e que vocês possam voltar para casa, né, cheios de paz, de reflexão, né? E de voltando para casa sempre, que a gente está aqui para receber vocês, tá bom? Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a vocês.